Muito bom dia! Estamos chegando aqui na nossa live, vendo aqui um melhor ângulo para estar começando a nossa live e pediram aqui, ó, compartilhar. Será que é isso? Compartilhar nossa live no nosso grupo. Hoje, sexta-feira, acho que é isso. Vamos lá. Bom dia! Eu acho que eu consegui compartilhar a live no grupo lá do. Aí, Neia, deu certo, viu, Neia? Eu sou meio ruim pra compartilhar. Quando você falou isso aí, eu falei: caraca, como que eu faço isso agora? Aí, ó, tá mudo, né? E agora? Tá mudo ou tá normal? Ah, tá. Aí, é porque eu compartilhei pelo celular, aí atrapalhou tudo. Mas deu certo. Eu não entendo muito do TikTok. Eu só crio aqui live e só vai. Mas deu certo. Deu certo. Então vamos lá. Bom dia, sexta-feira. Você já é craque, né, Neia? Você falou uns negócios aqui, eu já percebi que você é craque do TikTok. Pega o seu café. Muito bom dia. Olha a pessoa chegando cedo, a sexta-feira tá fantástica. Muito bom dia, bom dia. Obrigado, Maria, pelo presente. Deixa eu ajeitar aqui, que hoje estou home. Vamos lá, sexta-feira. Hoje fecha o ciclo da nossa palavra-chave, né? Que é propósito. Já preparei o material da semana que vem. A gente vai entender um pouquinho mais sobre prosperidade. E é muito legal, porque é um tema também que é muito confuso. Hoje é um dia especial? Com certeza, com certeza. Todos os dias é. Mas pela sua fala tem alguma coisa aí escondida. Mas vamos lá. Hoje, 8 de maio, na nossa semana, fechando o nosso ciclo da reflexão, do propósito. E hoje, o tema de hoje: quem vive com propósito não negocia a direção. Quem vive com propósito não negocia direção. E eu quero encontrar aqui, que eu sempre abro a palavra de poder, vocês sabem. Legal, legal, top demais, Maria. Vocês sabem da nossa palavra de poder e hoje vamos achar aqui, ó, Filipenses 3. Eu gosto tanto da palavra, do versículo de poder, porque eu fico encantado. Quem vive com propósito não negocia a direção, é isso mesmo. Eu fico encantado que eu falo, e não é que é um manual, que às vezes a gente duvida, e aí dá aquela, bom dia Maria, dá aquela bugada, e aí eu volto aqui e leio, e eu falo, caraca, é mesmo, é um manual. As escrituras do Novo Testamento é um manual para a gente viver. E hoje o versículo de poder é Filipenses 3,14. Aqui eu faço um resumo, lá eu coloco no grupo um resumo que é prossiga para o alvo. E hoje a gente está falando de direção. A gente já entendeu o que é o propósito, agora é começar a caminhar. É começar a seguir, é começar a desenvolver. E aí, prossiga para o alvo. Mas, como eu sou curioso, eu acredito que vocês também, eu fui lá dar uma olhadinha. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio de vitória.
E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Então, eu já tenho a direção, eu vou na direção. É isso que Filipenses 3,14 fala. Eu vou andar para a direção, sem distração, sem atalho. Eu vou continuar a minha direção. Então, olha que interessante. Eu vou seguir o meu caminho. Eu vou andar para onde eu já entendi que eu devo ir. Aí você fala, entende. Uma frase, olha a amplitude. É legal falar isso das escrituras, que uma frase tem uma amplitude, um contexto tão grande, que quando você lê, quando você se aprofunda, você para e faz aquela bugada na mente. E, caraca, eu acho muito legal isso, né? Que ela explode. Ela explode. Nós estamos estudando um grupo, o Pai Nosso. O contexto, o que Jesus queria falar com o Pai Nosso. O negócio é doido. É muito doido. É muito legal. Então, quando a gente entende o contexto, a nossa vida muda. Eu acho muito interessante isso. Parece que montam que nem fala aí na internet, né? Instalam um triplex na nossa cabeça. Mas vamos lá. Fechando nosso ciclo. Fechando toda a semana. E para quem não sabe, um spoilerzinho. De segunda a sexta a gente está fazendo essa reflexão a partir das 7 horas. Agora já vai dar 7 horas. E toda semana a gente tem um tema. Essa semana a gente está falando de propósito. Semana passada foi sabedoria. Anterior, resiliência. A que vai vir, nós vamos falar de prosperidade, legado. Toda semana é uma palavra-chave e todo dia tem um tema. A gente faz uma construção na semana. Então, fica o convite para você de participar dessa nossa reflexão e fazer essa construção de insight e um olhar diferente para a vida. Que legal, né? Já tenho alguns amigos aqui que nós criamos, que nós desenvolvemos essa amizade através da reflexão. Muito, muito legal. E vamos lá. Começando a reflexão, já são 7 horas. O pessoal está entrando do grupo, mas vamos começar falando sobre quem vive com propósito não negocia direção. Quando a direção está clara, a vida muda. Quando a direção está clara, a vida muda. Você para de negociar distração. Para de se perder em caminhos paralelos, em atalhos. Acabei de falar isso. Então, a gente entendeu o que é propósito, a gente entendeu ontem, falamos muito como se desenvolve o propósito, como você enxerga o caminho, e hoje você já está na porta, naquela largada da sua corrida ao propósito, sabendo que propósito não tem uma linha de chegada, ele é o caminho, é a sua construção. Você já enxergou essa direção. E agora, aqui mesmo o texto fala, quando a direção está clara, a vida muda. Olha a riqueza disso. Tá claro? Então, na verdade, sua vida já mudou. Você vai começar a dar passo a passo, mas aqui dentro, onde constrói o futuro, já mudou. Agora é só navegar. Bom dia, Isabel. É só navegar. É só você se jogar. É que nem uma piscina essa jornada. Agora é só se jogar com direção, com o radar ligado, com intenções, mas é se jogar. Então, quando a direção está clara, a vida muda.
Você para de negociar distrações. Você começa, e eu já falei aqui, há muito tempo atrás, a falar não para algumas coisas. Com muita clareza. Não é com pesar, é com muita clareza, com muita convicção. Você para de se perder nos atalhos, caminhos paralelos. Aqueles atalhos que, eu vou fazer isso que vai ser mais rápido. E se a direção não estiver clara, a gente dá um passo atrás. A semana a gente falou muito sobre isso. O que é importante pra gente? Qual é a nossa identidade? O que gera clareza? O que conecta com Deus? Na verdade, não está claro? Eu dou um passo atrás. Perfeito, Maria. É um passo atrás. E aí eu faço aquelas perguntas que a gente fez como tarefa na semana, anteontem, na quarta-feira. O que faz sentido para mim? Esse caminho que eu estou tomando, que eu vou começar a tomar, ele me leva para o objetivo? Ele vai realizar os meus sonhos? Obrigado, Sofia. Então, você dá um passo atrás. Fala, opa, deixa eu ver se eu estou... Aquele envolvimento com o caminho. Porque aqui a gente já entendeu isso, e a gente dá para primeiro passo. Então, a vida já muda. Aqui você já está entendendo. E não fica pesado. Um amigo me falou esses dias, falou, pô, mas você faz uma live para 5, 10, 15 pessoas? Falei, é meu grupo. É o propósito. Porque eu não faço isso para plateia. Eu faço isso para pessoas. Eu falei para ele uma coisa também interessante. Quando você está fazendo um trabalho que nem esse, né? Algo assim, esse também, o conteúdo também é para você. Eu também absorvo. É muito legal, Maria. Obrigado. É muito legal isso. As pessoas, elas estão numa coisa supérflua e o propósito muda todo o jogo. Eu fico pensando, será que a Maria, Neia, Cora, Leide, Lucas... Por isso tem aquele grupo fechado nosso lá. Que aí eu mando a informação. Ah, tem 10, 15, 20 pessoas? Tem pessoas. Tem uma história que houve um grande derramamento de óleo numa praia. E tinha muito peixe sofrendo. E um cidadão, ele... Olha, cara, cortina. Legal, legal. Tomara que ela curta. E esse cidadão, ele pegava um peixe de cada vez e limpava e jogava no mar fora daquele território com óleo, aquele território contaminado, né? Aí um cidadão, um outro um conterrâneo dele falou: meu amigo, você é doido? Você não vê aí o derramamento de óleo? Você tirando um peixe aí, isso aí não vai dar em nada. Aí o cara que estava fazendo esse serviço falou: não vai dar em nada? Então pergunta para aquele peixe se o que eu fiz um por um não foi nada. Então é sobre isso, né? Se a gente conseguir impactar uma pessoa com essa reflexão que muda a vida, né? Essa história é fantástica. Eu acho que deve ser até uma história talvez fictícia, né? Só para ilustrar o tema, o entendimento. É uma parábola, mas é muito legal, porque você fala, pô, é verdade. Imagina aquela pessoa que talvez aquele dia gastou energia com você e foi tão importante para você. Então é unitário e tá ótimo demais.
Eu adaptei aqui com os meus tic-tac. Mas é mais ou menos assim, né, Maria? É uma adaptação, é isso mesmo. Então, quando você entende o propósito, olha que interessante. Voltando para o nosso texto. A direção está clara? Ficou legal, né? A direção está clara? A vida muda. Aquelas importâncias que não são importantes, elas começam a dissolver. Porque elas não são importantes. E fica o que é concreto. E fica o que é de verdade. Você para de negociar distrações. Olha aqui. Você para de perder-se em caminhos paralelos. Você larga essas coisas que são pequenas. E começa a viver, a focar no que é válido. O que gera resultado. E o resultado verdadeiro. Para de viver no talvez. Você se suja de verdade. Mas está se sujando e fala, tá tudo bem. É para isso que eu pisei na grama. É para se sujar. Então, é muito legal. E por que você faz tudo isso? Porque agora tem um alvo. Tem um foco. Valeu, Maria. Você tem uma direção. E é muito engraçado quando a gente volta para a Bíblia. Eu não consigo sair. E eu vejo Jesus, ele fala, meu foco é o Pai. E na verdade, olha que louco que eu vou falar aqui. E o foco de Jesus, nos 3 anos ele ensinando, ele estava indo para a cruz. A gente romantiza muito a cruz. Mas a cruz era sinônimo do maldito, do bandido, do lixo do mundo. No madeiro, quando pregavam alguém, o cara era tão desprezado que aquilo era para ele. E Jesus, ele falava, eu estou indo de caminho a isso porque esse é meu propósito. Olha que louco isso. É isso que a gente está falando. E não tinham, talvez. Tem uma história de alguns historiadores que fala que os gregos foram até Jerusalém, lá onde que Jesus estava, porque os gregos da época, eles gostavam de estudar com os mestres. Você pode perceber que muita gente chamava Jesus de professor e mestre. E eles quiseram tirar Jesus de lá e levar para a Grécia. Falar, vem para cá. A gente gosta de estudar, você é um sábio, você ensina. Eles reverenciavam esses grandes professores. Eles imaginavam que Jesus era filósofo. E Jesus falou, não, meu propósito é a cruz. Eu estou indo de acordo em direção ao madeiro. Olha que interessante. Eu não vou desviar, é meu propósito. Então não tem distração, não tem caminho paralelo. Bom dia, quem está chegando. Não tem. Quando você entende o propósito, até mesmo sendo um pouco dolorido, um pouco desafiador, um pouco desconfortável, você fala, mas é isso. Porque já existe um alvo. Olha como é legal a vida. E não é, propósito não é... o nosso propósito, na verdade, é a servidão. Eu entendo isso, né? Esse é o meu entendimento. É a servir. Porque quando também perguntado para Jesus, né, os mandamentos é o quê? O que a gente precisa fazer? Ele falou, amar a Deus, porque quando você ama a Deus, é seu pai, ele, né, você tem uma ligação, ele que te faz bem, ele que vai... E é servir. E o que é o amor, né? É servir. Amor não é sentimento. Falar, nossa, como eu amo. Que gostoso. Não. É o coraçãozinho, né, que o pessoal faz. Não. É servir. É decisão, é servir. Então,
Esse é o caminho. É carregar a nossa cruz. Isso aí. É porque é um ato de amor, é amar, né, Isabel? Quando você está falando em servir, e esse eu acho que é o alvo, porque imagine, isso não vai acontecer, tá? Se a gente servisse o próximo, e o próximo servindo o próximo, e o outro fosse um emaranhado, acho que a palavra está certa, de servir. Ia ser maravilhoso. Eu sei que um dia a gente vai ter isso. Não é aqui e agora. Mas esse é o alvo. E claro, eu quero passar no concurso, eu quero... Tem coisas a mais. Mas sempre, quando a gente descasca, que nem eu tenho minha empresa, né? Eu tenho... a minha empresa faz o quê? Ela serve. Ah, eu tenho uma padaria, né? Uma pessoa tem uma padaria, eu trabalho na padaria. O final, o meio e o começo, Maria. A nossa jornada. Eu acho que o propósito, quando a gente... Olha a Cora aí, viajando e participando. Que incrível. Quando a gente descasca os nossos objetivos, lá no fundo vai ter um servir. Vai ter um servir. Né? A gente vive em comunidade, a gente vive em grandes polos, em sociedade. Então é o servir. E quando você serve, cada um do seu jeito, ele tem um alvo. Então é muito legal. E aí, tendo um alvo, quem tem um alvo, o que acontece? Filtra melhor. Ele está mais consciente. Ele está mais racional. Ele filtra melhor. Ele decide melhor. Teve um spoiler para Cora, incrível. Ele filtra melhor, ele decide melhor, ele vive com mais intenção. Olha o que a gente está falando. Ele vive com mais intenção. Essa palavra é muito legal. Quando você vive com mais intenção, você coloca mais paixão, mais energia. Ele fica mais intenso. E não é só motivação. É vida. É muito legal. Porém, entretanto, não significa que fica mais fácil. Não fica mais fácil. Só que para você talvez fica mais leve. Porque fica mais claro. Obrigado, Cora! Intensidade, a gente se doa mais. A gente se dedica mais. Porque tá claro, é óbvio. É uma coisa que eu falo assim, Maria, por que você faz isso? Aí você vira pra mim e fala, mas é óbvio. Obrigado pelo presente. Aí você vai virar pra mim e falar, é óbvio, tio. Pô, você não tá enxergando o que eu tô enxergando? Olha que interessante. Você não está vendo? Fica óbvio. Então, e olha que legal. Eu acho que aí é o grande lance do propósito. Quando você tem esse caminho todo que a gente trilhou nessa semana, né? Que a gente trilhou assim, entendeu? Entendimento. Bom dia, Carol. Quando a gente tem esse entendimento, a clareza elimina a confusão. E aí para um pouco da ansiedade, da inquietação, do desequilíbrio emocional. Olha como que vai tratando a gente de uma forma diferente. Quando a gente entende o propósito e não é essas baboseiras que o pessoal fala na internet. Bom dia, Marivânia. Boa. A gente entende, a gente percebe. A clareza elimina a confusão, Maria.
Porque a confusão, ela vai te dar ansiedade. Porque quando a gente não sabe o que vai acontecer, coração vai gerando ansiedade. E é um dos males do século, porque a gente tem muita coisa que distrai o que a gente falou hoje. Isso gera confusão mental, isso. Então, com essa confusão, começa a dúvida, incerteza e a ansiedade. Gera ansiedade. Agora, quando eu tenho esse alvo, eu sei que meus passos têm que ser dados. Eu entendo, é intencional. É consciente. O negócio já muda. Ele já vai dando mais clareza. E aí a gente vai seguindo. Mesmo pesado, ele fica claro e fica mais fácil, mesmo pesado, ele fica mais fácil a gente carregar. Você viu que vai... Parece que a gente vai se aprofundando, porque uma coisa vai levando a outra. Você percebeu? Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. E aí? Agora, quando a gente tem o alvo, quando a gente tem a direção, porque é isso que é o propósito. Quando a gente entende por que eu estou fazendo isso, fica mais claro, fica mais legível. A gente vai seguindo, e aí sim, a gente não pega atalho porque sabe que vai se perder. Você vai se perdendo. E o pensamento acelerado é porque você começa a ter confusão. Aí você começa, não, isso aqui, vou. Aí, ó, só de falar você já vai gerando um impacto. É interessante a gente ter essa clareza. E muito tempo a Cora até brinca com a gente. Por isso que eu falo, gente, radar ligado. Estejam com o radar ligado. Estejam atentos. Voltando sempre para ele, Jesus Cristo falava, ficam em oração. O que é em oração? Na verdade, a gente tem que estar perceptivo. Porque quando fala isso, esse ditado, a gente dá atenção. Porque se a gente for no modus operandi, imagine você estar com um barco no meio do oceano e fala, deixa levar. Só que você tem um objetivo, tá traçado uma jornada. Então, o se perder é isso, falar assim, estou no meio do oceano, e aí você vai gerar uma consciência e falar, putz, deixa eu olhar para a bússola, deixa eu perceber, deixa eu ser intencional. Então, olha como que você vai agir. Você vai se direcionar. Porque quando fala que precisa se perder, na verdade, precisa tomar um chacoalhão para acordar e falar, opa, deixa eu ser intencional, deixa eu perceber as coisas, deixa eu acordar. Isso aí, na verdade, não é perder no geral da vida. É acorda! Oxe! Ó, volta para cá. Presta atenção na sua vida. Então e quando gera isso, a nossa fisiologia, ele gera um impacto. Você pode perceber que a gente sempre tem pontos de âncora para nos lembrar, né? Quando eu peguei a chave da minha casa, primeiro dia do trabalho dos meus sonhos, então são âncoras que fazem a gente direcionar, acordar e às vezes voltar para entender o sentido das coisas. Aí você volta no porquê. Porque a gente tem que tomar cuidado. Tem um livro que eu tenho aqui, que é o Mais Esperto que o Diabo, que é de Napoleon Hill. E ele fala que o mal,
e eu falo isso de uma energia negativa, é muito legal, Maria. Ele fala que o intuito do mal é deixar a gente num estado hipnótico, não entendendo os nossos passos, não estando... com certeza. A gente ficar num estado de inconsciência. Por isso que eu falo que Deus é consciência, Deus é clareza. Tudo que falar para mim, eu pelo menos, que fala, você fica no relaxamento, em transe, eu já não curto. Porque eu acredito que você afasta de Deus. Eu não curto, eu acho que é contrário. Deus deu a vida. Tudo que a gente fala, despertar, acordar, que são coisas positivas, é a gente ficar com atenção, consciente. Quando fala de transe, eu não tá comigo não. Mas você relaxa. Eu relaxo dormindo. Deus criou toda essa desenvoltura do dia e dorme. Então, eu acredito que a pessoa está perdida para procurar aquilo. Mas, assunto para outro dia. Conclusão do nosso bate-papo. Que eu estou dando uma viajada. Hoje eu estou muito filósofo. Conclusão. Direção. Não é minha praia, não. Eu não... Respeito quem... E as pessoas têm que separar, tá? Só que é muito legal o que você está falando, Maria. Você trouxe um assunto... que nem eu falo, eu não curto Santo Daime. Eu acho que é isso. A pessoa pensa que estou falando dela. Aí, por exemplo... Algum amigo aqui, vou usar você, Cora. Você é minha amiga, vou usar. Aí a Cora gosta. Aí a Cora acha que falei que a Cora não presta. O pessoal tem que ser menos... eu não gosto do azul. Aí a Maria gosta do azul. O Vitinho não gosta de mim. A gente tem que entender. Não gosto do Santo Daime, esses negócios assim. A Maria gosta. Não, eu gosto, Maria, eu amo como irmã, Deus pediu para eu amar todos. Isso, o pessoal hoje tá meio... Aí pega os cortezinhos, fica todo mundo maluco. Né? Não, eu nem imagino. Então, a gente tem que ter essa clareza. Se você não gosta de uma coisa, não tô falando de pessoa, é da coisa. Desvincula, você não é essa coisa. Você é um ser humano. Você é a Maria, você é a Cora, você é a Leide, você é a Neia, você é o Lucas. Então, separa. Eu não gosto disso aqui. Parece que está falando, não gosto de você. Vamos acordar. É só... Vocês já sabem, né, gente? Obrigado, Maria. Vocês já sabem que eu dou minhas brisas, né? Só que, olha a conclusão, só a direção, não tiver um alvo, não resolve tudo. Porém, entretanto, elimina o que não importa. Olha isso aqui, direção não resolve tudo, porque eu tenho que ter o propósito, minha identidade, os porquês, a gente já falou sobre isso. Porém, quando eu tenho a direção, porque ele tem todo o processo que a gente já conversou, ele elimina o que não importa. Então, é muito legal quando a gente fala de academia, aí o pessoal, você vai fazer um exercício, vai fazer uma prova, né? Principalmente quem corre, né? Faz as maratonas. Vamos numa festa. Ele vai tirando os ruídos, o que não importa, as distrações. A pessoa fica mais focada. Olha que legal, quando isso aqui vai gerar em você uma ferramenta, que é o foco. Foco, que é muito importante. Eu já falei para vocês, eu tenho aqui ou lá dentro, eu tenho que ver onde está, muitos livros sobre foco. E agora, para finalizar, agora de verdade, Maria, é muito interessante. Tarefa do dia. Tarefa do dia. A tarefa hoje é já para o final de semana para a gente esmiuçar, a gente mergulhar nessa tarefa, e é uma tarefa de reflexão também, né? As nossas tarefas não são
maratonas herculinas, né? É só pra gente refletir, é mais filosófica. Defina hoje uma direção clara para essa fase da sua vida. Defina hoje uma direção clara para essa fase da sua vida. E comece a agir como alguém comprometido a ela. Olha como que nasce o propósito. Então, qual que é a direção que eu quero seguir? Quais são meus objetivos? Eu fiz perguntas essa semana. O que eu quero e que conecta com a minha identidade? Eu vou seguir essa direção. E através dessa direção, eu vou começar a agir. Boa! E se comprometa, isso, a essa direção. Isso. Comprometa essa direção. Olha que legal, é bem profundo. Faça com calma aí. E é uma coisa de reflexão, você não precisa de equipamentos. É uma hora aí no final de semana que vai dar aquela refletida, aquela calma. E aí, só vai. Muito legal. Até buguei aqui para direção clara. Isso é muito bom, é muito, muito legal. E, gente, o tema da semana que vem é muito bom. Um pouquinho antes eu estava dando uma olhada, né? Fazendo alguns ajustes finos na reflexão da palavra-chave da semana que vem. A palavra-chave que a gente vai conversar na nossa reflexão. Então, de segunda a sexta, semana que vem, a gente vai falar sobre prosperidade, que também é uma coisa que, no meu ponto de vista, as pessoas distorcem muito. Prosperidade. Então, o tema é muito legal. Eu estava vendo o conteúdo muito legal. Vai quebrar muito padrão aí, muita crença, porque na internet é a palavra-chave. Isso aí, Maria, a palavra-chave da semana que vem. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, estaremos falando do que está em torno, o que envolve prosperidade. E, que nem eu falei, a gente se engana muito. A gente distorce muito. Vai ser muito legal. Então, espero vocês aí na semana que vem, às 7 horas, de segunda a sexta, para a gente ter essa viagem aqui que a gente faz. Eu não falo nem que é um bate-papo, é uma viagem, né? A gente muda aí, é um bate-papo mesmo, não é uma coisa ABCD, né? Aquela coisa bem regradinha. Essa nossa viagem, esse bate-papo, essa reflexão mesmo, é uma coisa maior do que a gente imagina. E, gente, é muito bom, né, Maria? É uma brisa nossa. Eu falo assim, ó, que a gente é tudo doido, viu, Maria? Por isso que eu gosto. A gente é tudo maluco. Eu falo, quem você faz lá a reflexão? Ah, é um bando de maluco que escuta um doido e a gente curte. Né? A gente curte. E para finalizar, a gente faz um decreto todo dia, que é o nosso treinamento de mentalidade. A gente declara esse decreto para que a nossa mente, o nosso olhar, do nosso dia, da nossa semana, fique fixado aonde a gente quer que fique. Então, vai no seu quarto, um quartinho assim, um banheiro, olha no espelho e decreta. Fala que você exige que o seu dia seja incrível, maravilhoso. Né? E quando você faz isso, seu cérebro fala, opa, esse comando aqui eu tenho que seguir. Então você começa a perceber. Você começa a ter um olhar para isso. E eu vou fazer o meu decreto aqui. Eu decreto que o meu dia vai ser incrível, maravilhoso, conectado com Jesus Cristo, rodeado de boas pessoas, de aprendizado, de paz, prosperidade, felicidade, de boas notícias. Esse é o meu decreto de hoje.
Eu decreto que meu dia vai ser maravilhoso. Decreta você também. E vai ser meu dia e o meu final de semana. Está decretado que vai ser incrível. Faça isso também. Todo dia vai fazendo esse treinamento para que sua mente comece a ter intenção, foco em cima desses pontos. Usa essa ferramenta para você. Tamo junto? Beleza? Gente, estouramos nosso tempo. Que nem eu falei, a gente conversa, bate um papo, brisa. Boa, Maria! Brisa, faz essa loucura. Mas é muito legal. Tamo junto, gente. Segunda-feira, nossa palavra-chave, prosperidade. Segunda-feira, às 7 horas, põe aí no despertador. Eu quero te ver aqui, junto comigo, nesse bate-papo, pra gente juntos enriquecer os nossos dias. Beleza? Obrigado vocês aí. Tamo junto. Beijo no coração.